Maria, o que está acontecendo agora no final da festa? Olha, o Lucas não está ouvindo a gente está vendo aí no final do trajeto de 850 metros, os jogadores passando por ali e de repente começa essa confusão, essa correria ali no meio da multidão. A gente não sabe o que aconteceu, o que levou a essa correria. A gente sabe que há uma escolta muito forte, a polícia está ali acompanhando desde o início, desde a chegada do avião do Flamengo no aeroporto do Galeão, às 10 horas da manhã. Fez um trajeto do Galeão até o ponto de início, né, dessa festa ali do Flamengo. E aí, de repente, agora no final, depois de muitas horas de espera, expectativa, o Lucas agora conversa com a gente para contar o que aconteceu. Lucas, por favor. Olha, pelo que eu entendi aqui, Marina, os torcedores, eles foram bloqueados em certo momento, né, aqui na Avenida Presidente Antônio Carlos, para que eles não passassem, para que acontecesse ali uma dispersão em segurança. O trio elétrico está sendo isolado num ponto para que os ônibus recebam os jogadores. Desse outro lado aqui direito, a gente consegue ver que os ônibus já estão esperando eles aqui, e essa confusão aparentemente acontece por causa disso, porque os torcedores estão sendo barrados ali em algum ponto, para que haja segurança nessa dispersão, para que os jogadores consigam sair do trio, consigam ir para os ônibus. O pessoal da polícia conseguiu ali inicialmente conter essa parte, esse início aqui da confusão, né, pelo menos nesse ponto da Avenida Presidente Antônio Carlos, e a gente consegue observar nesse momento aí essa movimentação acontecendo, torcedores e a polícia e a segurança do evento nesse momento entrando em conflito por causa disso. Os torcedores foram barrados em um momento, foram colocados ali em frente às vias aqui da avenida, barras de ferro para que eles não passassem, não ultrapassassem. Nesse momento, por exemplo, não tem nem mais o trio elétrico aqui. Discretamente, é claro, no meio dessa confusão, eles acabaram entrando ali dentro dos ônibus e agora só contendo, a polícia tentando conter aí esse avanço aí um pouco agressivo por parte de alguns torcedores que estavam bem na frente. A gente vai ouvindo o barulho das bombas, enfim, os torcedores correndo e também a segurança fazendo um cordão ali para tentar amenizar esse clima, amenizar um pouco. Não tem necessidade disso, né, gente? A gente passou aí o tempo todo de muita alegria, euforia, torcedores muito emocionados, mas acaba acontecendo isso no fim da festa, no fim, quando era para ter aí um certo descanso, uma certa paz e normalidade, todo mundo seguir aí para suas casas ou até mesmo para certas comemorações em outros lugares. Os policiais ali tentando conter alguns torcedores que estavam do outro lado e a gente segue acompanhando daqui, Marina. Eu vou tentar entender um pouco mais também, porque até o momento que eu consigo observar e entender foi isso. Tudo começou muito rápido. Desse lado aqui, ó, os torcedores aguardando para entrar nos ônibus, e desse outro lado da Avenida Presidente Antônio Carlos a confusão. É lamentável que isso esteja acontecendo. Volto com você aí no estúdio. Lamentável, Lucas. No fim do trajeto, né, a festa estava muito bonita. O que a gente observa aqui, né, Henrique, Leandro, os torcedores correndo ali com a mão nos olhos, provavelmente o efeito, né, do gás lacrimogênio ali, spray de pimenta para dispersão. Tinha ambulância ali no canto também, eu observei uma ambulância. Choque, polícia militar, o pessoal da segurança fazendo uma espécie de linha de proteção, uma barreira, né, para tentar evitar maior confusão, e essa correria. Essas imagens são recuperadas de agora a pouco. Então, é pena, né, porque estava linda a festa, apesar da multidão, um lugar meio apertado, que a gente conversou, o trajeto vai afunilando ali, estava dando tudo certo até certo ponto. Você mesmo chamou atenção para isso, né, Marina? Estava dizendo, pô, por enquanto, nenhuma confusão, né, nenhuma intercorrência. Mas na hora de dispersar, eles precisam de uma certa segurança, né? Para desembarcar ali do trio elétrico, enfim, e descer e ir para o chão, né? Eles precisam entrar em outro veículo, então tem que ter espaço, né? Mas as pessoas querem acompanhar tudo e querem ficar até o fim. É compreensível, né? O que a gente falava também mais cedo, né? O torcedor quer participar, né? E é a rua, afinal de contas, é um espaço público. Então, é só você simplesmente chegar até lá.
Mas é lamentável, né? A gente sempre lamenta porque... Agora são imagens ao vivo. A gente está acompanhando ali, olha, a polícia num canto da rua, abordando uma pessoa ali, né, no cantinho, levando uma pessoa ali. E a gente vê também ali o efeito da fumaça, né? Aparentemente ali bala de borracha, provavelmente sendo disparada, ou seja, é bala de borracha mesmo. Então, nesse momento, olha, que cena lamentável, né? Infelizmente, começa ali um certo confronto mesmo com a polícia. É o choque que está ali. É o choque, parece um choque. Batalhão de choque disparando bomba de gás lacrimogêneo. Ali na rua, Presidente Antônio Carlos. Antônio Carlos, essa avenida, que as ruas têm muitas vias interditadas, né? Justamente por conta dessa comoção toda, de toda a multidão que se reuniu para esperar o Flamengo, que chegou às 10 horas da manhã no Galeão, fez um trajeto de 15 quilômetros e agora esse desfile de 850 metros. E no finalzinho dessa passeata dos torcedores, essa confusão que a gente está vendo aí com gás lacrimogênio, bala de borracha, o pessoal levando o uniforme do Flamengo ao rosto, né, sentindo os efeitos ali dos equipamentos usados pela polícia, a polícia tentando dispersar os torcedores. E não é essa cena que os campeões da Libertadores querem ver, né? Ninguém quer ver isso. Destruição de patrimônio público com lixeira, gradil virado. Não era para ser assim. Fica muito parecendo, às vezes, aquela coisa inclusive uma pessoa sendo removida ali de maca. É muito aquela coisa, às vezes, da falta de planejamento do final da festa. Porque, tá muito legal, muito bacana, mas e aí, como é que vai ser? Você vê agora também, ó, disparando gás, spray de pimenta. Bombeiro Civil trabalhando ali, levando uma pessoa na maca. A gente vai ter mais informações sobre o que ocorreu. Mas é isso, né? São sentindo os efeitos. O Lucas Machado vai voltar a conversar com a gente. Lucas, por favor. Para outro lado. Enquanto ele se conecta com a gente vê as imagens aí da fumaça, né? Essas imagens ao vivo, ali do centro do Rio. A polícia fazendo uma barreira de proteção ali, já se preparando, né, para qualquer eventualidade. Lucas, por favor, você conseguiu entender exatamente o que aconteceu? O que está acontecendo agora? Mais balas de borracha ali sendo disparadas pela polícia. Olha, Marina, vários princípios de confusão aconteceram ao redor do trio por causa da aglomeração. Isso a gente percebeu, é um fato que já podia acontecer mesmo porque tinha muita gente e aquele cordão humano que fica em volta do trio para fazer a dispersão, a organização para que o trio passe, ele empurra ali um pouco a galera já está ali na frente aglomerada querendo pegar um registro, alguma coisa. Isso a gente percebeu no decorrer do circuito. A festa estava linda, estava maravilhosa, todo mundo feliz, passando ali em volta do trio, cantando, mas esses princípios de confusão aconteceram. Agora, no final, quando o trio chegou aqui no fim do circuito, na Avenida Presidente Antônio Carlos, ele precisou fazer uma virada aqui para parar bem aqui atrás, onde ele parou agora, e para que os jogadores descessem do trio, entrassem no ônibus e fossem embora. O que eu entendi com alguns policiais que faziam aqui essa segurança da parte de onde está o trio com os jogadores. Alguns torcedores quiseram passar da barreira que começou a ser montada, começou a ser feita para, enfim, dar sequência, de repente, a festa, seguir o trio, pela euforia, pela animação, né, que todo mundo estava aqui. A galera começou a tentar invadir uma parte que já não podia mais ter passagem. Tanto que vocês podem observar que tem várias barras de ferro. Essas barras de ferro, elas foram sendo colocadas em tempo real. O trio foi chegando e essas barras de ferro foram sendo colocadas e o cordão humano foi se aumentando cada vez mais para que ninguém ultrapassasse, né? Ninguém fizesse ali nenhuma baderna, mas acabou acontecendo. Pelo menos a princípio é o que eu entendi aqui com os policiais, se há alguma outra motivação e se a gente tivesse alguma outra, né, se a gente tiver alguma outra informação, a gente vai passar para vocês. Ali do lado direito, na Avenida Presidente Antônio Carlos, a gente percebe vários policiais ali de prontidão e até, inclusive, há algum tempo atrás, atirando balas de borracha contra esses torcedores que acabaram se envolvendo nessa confusão.